Há um momento na jornada em que o cansaço se transforma em clareza. Não um cansaço do corpo, mas da alma. Um esgotamento que vem de tentar ser compreendido, de se moldar, de suavizar as próprias verdades para caber em espaços que nunca foram seus. Quando esse cansaço chega ao limite, surge um silêncio diferente. Não é fuga, não é desistência. É um limite amoroso. É o começo de um novo estado de ser, o de não precisar mais se explicar. Neste vídeo, vamos explorar essa transformação profunda à luz dos ensinamentos de Carl Jung. Falaremos sobre o poder do silêncio como afirmação, o incômodo que a autenticidade gera e o porquê de parar de se justificar ser um marco no processo de individuação. Se este tema ressoa com você, curta o vídeo, compartilhe com quem está no mesmo caminho e deixe nos comentários a última vez que você escolheu o silêncio ao invés da explicação. A necessidade de se explicar nasce de um pacto invisível que firmamos com o mundo. O pacto de sermos compreendidos para sermos aceitos. Desde a infância, aprendemos que nossa existência precisa de permissão, que precisamos justificar nossos sentimentos, nossas escolhas, nossos sonhos, mas o preço disso é alto e o pagamento é feito com pedaços da nossa autenticidade. Jung dizia que o caminho da individuação passa pelo confronto com a persona, o conjunto de máscaras que usamos para funcionar socialmente. A persona não é, por si só, negativa. Ela nos protege, nos organiza, mas quando nos confundimos com ela, perdemos o contato com o self, o centro mais profundo, autêntico e sagrado da nossa psique. Parar de se explicar é o primeiro passo para deixar a persona descansar. É um chamado de volta ao centro. Antes de seguir na explicação, se você quiser ter acesso ao método junguiano, que mudou minha vida completamente em 21 dias, clique no link fixado nos comentários ou na descrição. A explicação constante é um grito disfarçado. Me entenda para que eu possa existir. Mas o despertar nos mostra que a existência não precisa ser negociada. Ela é. E é nesse ponto que nasce o silêncio sagrado. Um silêncio que não nega, mas afirma. Que não se impõe, mas se sustenta. Que incomoda, não por arrogância, mas por autenticidade. Esse silêncio é especialmente desconfortável para aqueles que esperam a velha versão de você. Aquela que sorria por educação, que se justificava por medo de ser mal interpretada, que aceitava por medo de parecer ingrata. Quando essa versão começa a desaparecer, quem não está desperto se agita, porque a sua presença começa a revelar a ausência deles em si mesmos. Parar de se explicar não é isolar-se, é tornar-se inteiro, e inteireza não requer audiência. Ela se basta, ela se sustenta em silêncio, porque não depende do olhar do outro para validar sua existência. O mundo, acostumado a ruídos, interpreta esse silêncio como rejeição, mas é, na verdade, um retorno, um reencontro com o que é essencial. Nesse estágio da jornada, surgem desconfortos. As pessoas perguntam por que você está mais calado, reclamam de sua frieza, tentam provocá-lo com insinuações, ironias, distorções. O silêncio verdadeiro, quando nasce da consciência, é uma afronta à inconsciência alheia. Ele obriga o outro a se olhar. E isso nem sempre é recebido com maturidade. Mas você segue. Não porque está indiferente, mas porque entendeu que não deve mais pagar o preço de se dividir para agradar, que sua energia é sagrada, que sua verdade merece ser sustentada, ainda que em silêncio. Jung nos lembra que a verdade pessoal é sempre um convite ao desconforto. Primeiro o nosso, depois o dos outros. Mas é esse desconforto que abre as portas para o real crescimento. E então, algo começa a mudar. A paz interior, antes tão frágil, começa a se enraizar. O corpo relaxa, a mente desacelera, o coração pulsa com mais leveza. Porque agora, ao invés de gastar energia em explicações, você a direciona para a presença. Você ouve mais, percebe mais, cria espaço para que o novo se manifeste. Esse é o verdadeiro poder do não se explicar. Ele cria um campo de autenticidade ao seu redor. Um campo onde apenas o que é verdadeiro permanece. Máscaras caem, relações mudam,
Laços se revelam pelo que são. E ainda que isso traga perdas, você sabe-as, no fundo, que tudo o que permanece após o silêncio é real. A necessidade constante de se explicar é uma herança emocional, um resíduo de tempos em que ser aceito era questão de sobrevivência. Ainda crianças, aprendemos que nos justificar suavizava o impacto da nossa presença, que explicar nossas lágrimas, nossas escolhas, até nossas ausências diminuía o risco de rejeição. Criamos, assim, uma linguagem emocional moldada para apaziguar o desconforto do outro, mesmo que isso significasse silenciar o nosso. Mas Carl Jung nos alerta: tudo aquilo que é reprimido na infância tende a retornar na vida adulta como sombra. E a sombra não é apenas a parte negativa de nós. Ela também inclui tudo o que foi reprimido por não ser bem-vindo. Nossa espontaneidade, nossa raiva legítima, nossa intuição, nosso direito de não se explicar, tudo isso pode ter sido sepultado sob a necessidade de agradar. E o processo de individuação exige que esses fragmentos sejam resgatados. Quando começamos a nos observar mais profundamente, percebemos como o hábito de se explicar é quase automático. Damos justificativas antes mesmo de sermos questionados. Nos desculpamos por escolher o que é bom para nós. Racionalizamos nossos limites. Tentamos prever a reação alheia para suavizar o impacto de sermos inteiros. E tudo isso tem um custo. Perdemos tempo, energia e, sobretudo, perdemos a nós mesmos. O silêncio que nasce após esse reconhecimento não é vazio. Ele é carregado de presença. Ele diz: eu não devo nada além da minha verdade. E essa frase, mesmo que não seja pronunciada, vibra em cada gesto. Esse novo modo de estar no mundo traz uma tranquilidade interna rara, mas também traz resistência externa, porque há uma estrutura coletiva inconsciente que se alimenta da autoexplicação. Ela reforça a ideia de que só somos válidos quando nos justificamos. Jung falava da inconsciência coletiva como uma força que molda o comportamento humano sem que percebamos. Ao se recusar a explicar-se, você começa a se desligar desse sistema. E isso é profundamente desestabilizador, não apenas para você, mas para o ambiente ao redor. O outro sente que perdeu o controle, que já não pode acessar sua vulnerabilidade com as mesmas ferramentas. Porque agora há um campo de integridade ao seu redor. Esse campo incomoda, porque ele reflete o que o outro ainda não sustentou em si. Seu silêncio revela as dependências emocionais do outro, a expectativa de que você se justifique para aliviar a insegurança dele, a exigência inconsciente de que você sacrifique sua paz para preservar uma relação desequilibrada. E quando você se recusa a alimentar esse ciclo, começa o verdadeiro confronto com a sombra coletiva. Esse confronto não é fácil. Ele pode trazer afastamentos, julgamentos, acusações, e por um tempo você pode até duvidar de si. Mas é exatamente aí que começa o verdadeiro renascimento. O momento em que você escolhe, mesmo com medo, honrar sua verdade, mesmo que isso signifique não ser compreendido, mesmo que isso custe um silêncio desconfortável na sala, mesmo que as palavras que antes fluíam agora se recusem a sair. É nesse vácuo que o novo se revela. Quando você para de preencher os espaços com justificativas, cria uma abertura para que sua alma comece a falar. E a alma fala de outras formas. Fala com presença, com respiração, com postura. Fala com a decisão de sair de uma conversa que não honra sua energia. Fala com a escolha de não responder a perguntas que violam seu espaço interno. Fala com o ato de simplesmente não ceder. Esses gestos silenciosos têm poder, porque eles dizem ao mundo: eu sou inteiro, mesmo quando não sou compreendido. E isso por si só é revolucionário, porque você deixa de ser um personagem ajustável e se torna uma presença viva. E a presença, quando está alinhada com a alma, transforma tudo ao seu redor, não por esforço, mas por coerência. A partir daqui, algo em você começa a curar. Aquele velho nó na garganta se desfaz. Aquela ansiedade antes de se posicionar diminui. Aquele medo de ser mal interpretado se dissolve. Porque agora você entendeu, sua explicação
não é o que legitima sua verdade. Sua verdade é legítima por si só. Jung dizia que o privilégio de uma vida é tornar-se quem você realmente é. E esse tornar-se passa pelo não mais se justificar. Passa por confiar que quem precisa entender, entenderá. Que quem ressoar com sua essência, permanecerá. E que quem se afastar, está apenas abrindo espaço para relações mais alinhadas com sua inteireza. Quando você para de se explicar, algo começa a emergir das camadas mais silenciosas da alma, a autoridade interior. Não a autoridade construída sobre títulos, aplausos ou conquistas externas, mas aquela que brota do simples fato de existir com inteireza. Ela não precisa se impor, porque é. Ela não precisa se defender, porque repousa em algo que o outro não pode tocar, a verdade sentida. Jung sabia que esse estado de ser só é possível quando o ego para de tentar garantir pertencimento à custa da essência. O ego, por natureza, quer controlar como somos vistos. Ele quer que sejamos aceitos, amados, aplaudidos, e para isso, ele recorre às explicações, às justificativas, às concessões. Mas quando o ego começa a se render ao self, o centro mais profundo da psique, algo muda. O esforço desaparece, a presença floresce, e essa presença, por si só, muda a dinâmica dos relacionamentos, porque ela não negocia mais aquilo que é sagrado. Já não busca se encaixar, agradar ou manter a harmonia à custa da própria integridade. Isso revela uma verdade muitas vezes desconfortável. Muitas das relações que cultivamos estão baseadas não em amor, mas em contratos silenciosos de dependência emocional. Quando você para de se explicar, você quebra esses contratos. Deixa de alimentar dinâmicas em que sua presença depende da validação constante. Deixa de aceitar trocas em que o amor é condicionado à sua submissão. E isso assusta, porque quem estava acostumado com a sua versão moldada pode se sentir traído pela sua verdade. Mas você continua, porque agora sabe, agradar o mundo à custa de si mesmo não é amor, é autoabandono. E o despertar acontece quando você percebe que a paz de ser quem é vale mais que qualquer aprovação temporária. Quando você aceita que o incômodo que causa é, na verdade, o espelho que o outro precisa para enxergar a própria desconexão. É nesse ponto que a solidão muda de nome. Ela já não é ausência, mas presença em estado puro. Ela se torna solo fértil. Um lugar onde você finalmente escuta a própria respiração, sente o próprio corpo, escuta os sussurros da alma. Não é que você não precise mais do outro. É que agora você não precisa mais se perder para estar com ele. Jung dizia que o verdadeiro processo de individuação nos leva a uma profunda reconciliação com a nossa solitude. E essa reconciliação não nos afasta do mundo, nos prepara para habitá-lo com mais verdade, com mais inteireza, com mais amor, porque só quem se acolhe pode acolher, só quem se escuta pode escutar, só quem não precisa controlar é capaz de amar com liberdade. A partir daqui, você começa a sentir o que é viver em coerência. A fala se alinha com o sentir. Os gestos são congruentes com os valores. As escolhas não pedem mais permissão. Tudo começa a vibrar na frequência da alma. E essa vibração, por mais sutil que seja, é profundamente transformadora. Você já não entra mais em explicações longas sobre suas ausências. Já não justifica porque precisa de espaço. Já não se desculpa por estar em silêncio. Já não racionaliza sua intuição. Porque agora você sabe, a sua alma está em diálogo constante com o mistério. E nem tudo precisa ser dito, muito menos explicado. Essa forma de existir pode parecer fria para quem se acostumou com a sua versão moldada. Mas você sabe que é, na verdade, mais calorosa do que nunca. Porque agora, cada presença sua é inteira, é voluntária, é livre de esforço, e isso é um presente que poucos podem oferecer. O silêncio, então, se torna uma linguagem que não precisa traduzir a alma, apenas revelá-la. Você passa a perceber que os momentos mais significativos da vida não são feitos de grandes falas, mas de pequenas presenças, de um olhar firme, de uma ausência que não pede desculpas,
de um não que não precisa ser justificado, de um sim que nasce do coração e não da obrigação. Jung nos lembra que o inconsciente se manifesta através de símbolos, não de explicações. E por isso, quanto mais alinhados estamos com a nossa essência, mais simbólica nossa vida se torna. Passamos a ver sentido onde antes víamos ruído. Passamos a viver mais poesia e menos justificativa, mais símbolo e menos fala, mais presença e menos argumento. Chega um ponto em que você percebe que não é mais possível voltar. Não porque as pontes foram queimadas, mas porque o ser que você era já não existe mais. O que existe agora é uma versão sua mais próxima da origem. Um ser que respira com mais leveza, que caminha com mais firmeza, que olha o mundo não com ansiedade, mas com uma presença silenciosa que diz: eu me basto. Essa presença incomoda, porque ela quebra contratos antigos, desmonta papéis que você representava e desliga os fios que o ligavam a expectativas alheias. O silêncio que agora você carrega não é ausência, é força. Uma força que não grita, mas transforma, que não convence, mas reverbera. E essa reverberação ecoa por onde você passa, provocando muitas vezes desconforto, porque onde há verdade, há confronto com o falso. Jung dizia que o processo de individuação nos leva a deixar para trás tudo aquilo que foi herdado e nunca questionado. E isso inclui os modos de comunicação, as formas de pedir amor, as estratégias para ser aceito. Explicar-se muitas vezes era uma dessas estratégias, uma forma inconsciente de buscar abrigo, afeto, validação. Mas agora, com a alma desperta, você vê. Não há abrigo mais seguro do que sua própria verdade. E a verdade, quando sustentada em silêncio, se torna um campo magnético. As relações que vibram na frequência do controle, da exigência, do ego, tendem a se dissolver. E aquelas que vibram na aceitação, no respeito mútuo, na liberdade de ser, começam a florescer. Porque o silêncio, por mais denso que pareça, também é um filtro. Ele afasta o que não ressoa e aproxima o que está pronto. Você já não explica por que escolheu o silêncio, porque agora entende que sua alma não é um argumento, é um altar. E um altar não se defende, ele apenas é. Presença, luz, espaço sagrado. E quem se aproxima com reverência permanece. Quem exige justificativas se retira. Nesse novo estado de ser, a vida se simplifica. Você fala quando há verdade, cala quando há manipulação, recua quando há desrespeito, permanece quando há conexão. E tudo isso acontece sem esforço, porque agora é o coração que guia, e ele não se justifica, apenas pulsa. As relações, nesse ponto, se tornam mais reais. Já não há necessidade de convencer, já não há espaço para barganhas emocionais. O amor se torna silêncio compartilhado, liberdade mútua, presença não invasiva. Um olhar basta. Um gesto é suficiente. O vínculo é construído na autenticidade e não na performance. A alma, liberta da necessidade de se explicar, floresce. Ela começa a criar, a inspirar, a tocar outros corações que silenciosamente também desejam parar de se justificar. Você se torna espelho, não por escolha, mas por coerência, e esse reflexo acorda o outro, desperta, provoca, mas acima de tudo, convida. Convida para uma nova forma de estar no mundo. Uma forma onde o silêncio é sagrado, a verdade é simples e a presença é mais eloquente do que qualquer discurso. Uma forma onde você pode simplesmente ser, sem precisar se defender por isso. E talvez esse seja o maior incômodo que você causa. Você prova, em silêncio, que é possível viver sem performance, que é possível existir sem se ajustar, que é possível amar sem se perder, que é possível sim viver em paz sem pedir desculpas por isso. Carl Jung dizia que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E você agora sabe, o despertar não precisa ser explicado. Ele apenas precisa ser vivido, com coragem, com verdade, com presença.